Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado a todos pela presença. Quero fazer a todos nós um convite de realmente aproveitarmos ao máximo essa oportunidade de ouro que Deus nos deu e que nós resolvemos aproveitar, escolhemos estar aqui. Então vamos aproveitar ao máximo esse encontro, realmente estando aqui de corpo e alma, meditando nos conceitos que vão ser estudados e também exercitando a nossa boa sintonia com a espiritualidade superior, a qual está sempre nos amparando, sempre nos enviando boas energias e boas inspirações, não só aqui na Casa Espírita, mas em toda a nossa vida, cabendo a nós, pela boa sintonia, através da prece e da prática do bem, recebermos todas essas boas inspirações e energias saudáveis que sempre nos são oferecidas. Eu vim compartilhar com vocês um resumo, sobre esse tema, o céu e o inferno na visão espírita. Vamos iniciar esse nosso estudo lembrando das palavras do nosso Mestre Jesus, do nosso médico, do nosso professor do mundo. Num dado momento, segundo nos relata o evangelista Lucas, alguns fariseus, que eram doutores da lei no mundo judaico daquela época, questionam Jesus quando haveria de vir a nós o reino de Deus. E aí Jesus responde o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quer dizer, nós não vamos encontrar o céu, nós vamos encontrar o reino de Deus em algum ambiente específico, mas dentro do nosso mundo íntimo. Então, Jesus já nos dá a linha de pensamento para nós abordarmos esse tema, céu e inferno, essencialmente estados de espírito, essencialmente como está o nosso mundo interior, harmonizado, identificado com o bem, ou temporariamente não identificado com o bem e, por consequência, não harmonizado. É um tema que é bastante interessante, instigante e necessita de um estudo científico e bastante aprofundado. E a doutrina espírita nos permite esse estudo através de todas as obras de Kardec, muito especialmente por essa, o céu e o inferno, a quarta obra da codificação de Kardec. E também todas as demais obras de Kardec abordam muito bem essa questão de bem e mal e, por decorrência, céu e inferno. Nós vamos aprofundar um pouco o termo, começando pelo termo céu. No início do capítulo 3, da primeira parte do livro Céu e o Inferno, Kardec analisa a questão do céu. Se nós analisarmos toda a codificação de Kardec, ele se preocupa muito com o significado das palavras, porque se nós tivermos entendimentos diferentes sobre as palavras, nós vamos provavelmente chegar a conclusões diferentes. Então é bom termos uma noção clara das palavras, do seu significado, da sua origem, para nós aprofundarmos melhor os conceitos. Vamos começar vendo o que Kardec, no início do capítulo 3, da primeira parte de O Céu e o Inferno, fala sobre o que é céu. Céu vem da palavra grega koilos, depois passando para o latim celo. E essas duas palavras significam côncavo. De onde vem isso? Vem da crença da humanidade primitiva, da antiguidade, de que a Terra era o centro do universo. E todo o universo girava em torno da Terra como uma série de esferas. Todas as esferas tendo a Terra no seu centro. Então, vendo aqui da Terra, essas esferas se mexendo pareciam alguns côncavos. Daí veio o termo côncavo, que gerou o termo céu. Hoje, nós sabemos bem que a Terra está longe de ser o centro do universo. É um pequeno departamento lá da criação divina. Assim como nós evoluímos o nosso entendimento sobre o universo, também devemos evoluir o nosso entendimento sobre o que seja o céu. Essencialmente, algo que está dentro de nós, como nos disse Jesus. Essencialmente, um estado de espírito, Estendendo um pouco esse conceito. Frequentemente, quando nós falamos em céu, também falamos em paraíso. O lugar onde os eleitos de Deus vão ficar para todo sempre, sem nenhuma atividade específica, só contemplando Deus, Vamos analisar também a origem desse termo, paraíso. Paraíso vem da palavra hebraica Éden, uma palavra até hoje usada, que significa prazer, delícia, deleite, algo muito agradável. Quando foi feita a tradução da Bíblia do Velho Testamento, do hebraico para o grego, que foi a base da Bíblia aqui no Ocidente, a palavra Éden foi traduzida no grego como paradissos. E paradissos, em grego, significa um jardim ou um pomar a menos.
Até hoje existe a expressão, né? Jardim do Éden. Então, um ambiente em harmonia, um ambiente tranquilo, calmo, sereno. Então, na sua origem, paraíso não significava um lugar que Deus criou para só abrigar os eleitos da criação, onde eles iam ficar lá parados para sempre, mas um lugar agradável. E já que nós estamos aprofundando o nosso conceito sobre céu, esse lugar agradável vai ser o nosso ambiente íntimo, harmonizado pela prática do bem. Um exemplo que nós encontramos, né, sobre paraíso, ali em Cânticos, no Velho Testamento, os Cânticos de Salomão, e essa parte no 4º capítulo de Cânticos é uma ode, quer dizer, uma homenagem à sua amada, em que ele diz: os teus renovos, quer dizer, os frutos do teu trabalho, são um pomar. E a palavra pomar foi utilizada em grego paradissos, um pomar de romãs com frutos preciosos. Há muitos milhares de anos, mesmo antes da estada de Jesus entre nós já temos uma correlação entre os frutos do nosso trabalho e nós estarmos em harmonia íntima, estarmos com o nosso ambiente íntimo, com o nosso espírito, nossa consciência, nossos sentimentos tranquilos, em harmonia, como num jardim ameno, como em um paraíso, no seu significado original de paraíso, né? Quer dizer, estar no céu é um estado de harmonia espiritual, acima de tudo, independente de onde nós estejamos. Estando com a consciência tranquila na prática do bem, nos mantendo em prece, fazendo o bem a todos que estiverem ao nosso alcance, nós, estando encarnados, estando desencarnados, vamos sempre estar no céu. Vamos sempre estar com o nosso ambiente interno harmonizado, tranquilo, como um jardim ameno, como um paraíso, né? E tudo isso condicionado sempre a essa máxima: a cada um segundo as suas obras. Claro que Jesus reforçou essa sentença, né? Como nos relata Mateus. Mas mesmo antes de Jesus estar aqui entre nós, nos trazer as suas orientações, nós já encontramos isso no Salmo 62. Quer dizer, desde o Velho Testamento já existia essa correlação. O que nós fizermos de bem vai refletir para nosso mundo íntimo também como bem. Quando nós falamos em céu, também ligamos muito essa questão da felicidade, né? Estamos no céu, estamos em um estado de felicidade. Como é que Kardec pondera a respeito disso no livro O Céu e o Inferno, ainda na primeira parte, capítulo 3, que fala sobre o céu? Vamos pegar 2 trechinhos dos itens 6 e 12 desse capítulo. Kardec nos diz o seguinte: a felicidade está na razão direta do progresso realizado. Quer dizer, quanto mais eu evoluir moralmente e intelectualmente, mais feliz eu serei. Continuando, sendo a felicidade dos espíritos inerente às suas qualidades, aurem-na, quer dizer, buscam-na eles em toda parte que se encontram, seja a superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Reforçando aquela ideia de que a felicidade não é só quando nós formos de volta ao plano espiritual. Estando com a consciência tranquila na prática do bem, mesmo aqui na Terra, nós vamos nos sentir felizes, vamos nos sentir em harmonia, vamos sentir nosso mundo íntimo como um jardim ameno, como um paraíso, né? Continuando as colocações de Kardec. A felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste na ociosidade contemplativa. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, ao contrário, uma constante atividade, mas atividade isenta de fadigas. Vamos lembrar o que o evangelista João nos relata no capítulo 5, ali no versículo 17, em que Jesus diz que Deus trabalha até hoje, e Ele trabalha também, Jesus. Pois bem, se o nosso Criador, Deus, se o nosso irmão mais adiantado, mais puro, Jesus, trabalham sem cessar até hoje, o que vai ser de nós? Vamos ter menos trabalho? Nós temos ainda mais trabalho para buscarmos evoluir até chegar a um patamar crístico, até eu chegar ao patamar que Jesus chegou, como ele fala também em João, no capítulo 14, em que ele diz que aqueles que tiverem fé nele vão fazer as obras que ele faz e as fará ainda maiores. Então, a nossa evolução vai ser uma constante prática do trabalho em prol do bem do próximo. Mas quanto mais nós evoluirmos e trabalharmos em prol do bem do nosso semelhante, menos esse trabalho vai ser cansativo. Daí, uma atividade isenta de fadigas. Vai ser uma evolução condicionada ao bem que nós praticarmos, né? A cada um segundo as suas obras. Já que falamos um pouco sobre o céu, vamos falar um pouco sobre o mundo inferior. A prática do bem
nos eleva a vibração espiritual, nos deixa em uma sintonia harmônica no nosso mundo íntimo. Pois bem, enquanto nós temporariamente não nos identificarmos com essa luz, com essas leis de Deus, com a prática do bem, nós vamos ter no nosso mundo íntimo, temporariamente, uma situação desarmônica, chamada também em algumas visões de mundo inferior. Essa expressão vem do latim infernum, que significa também profundezas. Vamos ver o que Allan Kardec pondera a respeito disso no livro O Céu e o Inferno. O capítulo 4 fala justamente sobre inferno. Vamos pegar dois itens que eu achei muito interessantes, trechos dos itens 1 e 2, vamos dar uma analisada. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz, conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Desde a antiguidade, a raça humana tinha uma noção da lei de causa e efeito. Aquilo que eu fizer agora vai refletir no meu futuro. Continuando. O homem primitivo naturalmente moldou o seu futuro pelo presente. Não estando ainda desenvolvido o sentido que mais tarde o levaria a compreender o mundo espiritual, não podia conceber senão penas materiais. E assim, com pequenas diferenças de forma, os infernos de todas as religiões se assemelham. Na humanidade primitiva não existia uma percepção de haver uma transcendência da vida. Era só o nosso mundo físico encarnado e pronto. E, portanto, todas as consequências dos nossos maus atos seriam também físicas. Hoje, nós evoluímos como humanidade e temos noção que a vida existia antes da nossa encarnação e vai seguir existindo depois. Então, não existe a necessidade mais para nós desse conceito de nós ficarmos queimando fisicamente para todo sempre por causa de erros cometidos em um intervalo das nossas vidas. Esse conceito já pode ser evoluído, já pode ser modificado pela questão da existência do mundo espiritual e pela base das bases da doutrina espírita de que Deus é infinitamente justo, sábio e bom. O inferno, como sendo uma punição definitiva da qual nós, cometendo erros, nunca mais poderíamos escapar, frequentemente foi utilizado para incutir medo e, junto com esse medo, trazer controle sobre as pessoas. Vamos ver algumas colocações de Kardec no capítulo 9 do livro Céu e Inferno, em que ele fala sobre a visão do Espiritismo sobre a questão dos demônios. No item 3 ele diz assim: o homem é comumente mais sensível ao mal que ao bem. Este, quer dizer, o bem lhe parece natural, ao passo que aquele, o mal, mais o afeta. Nem por outra razão se explica nos cultos primitivos as cerimônias sempre mais numerosas em honra ao poder maléfico. O temor suplanta o reconhecimento. Vejam aqui que desafio, que proposta de evolução interessante que Kardec nos traz. A humanidade primitiva, nos seus cultos, tinha uma condição de que era preciso temer o mal mais do que buscar o bem. Nós estamos em um mundo de transição de uma situação de planeta de expiações e provas para um mundo de espíritos regenerados. Em um mundo de espíritos regenerados, nós temos que, antes de tudo, reconhecer o bem que ainda nos aguarda, a evolução que nos aguarda, e buscar esse bem, buscar essa luz, muito mais do que temer o mal. Então vejam que desafio interessante que nós temos como humanidade, de nós, em vez de termos medo do mal, nós buscarmos o bem. Buscando e praticando o bem, o mal deixa de existir. Assim como a sombra, é a ausência da luz, o mal é a falta do bem. Nos identificando com o bem, buscando, reconhecendo o bem, não existe mais nexo em nós precisarmos temer o mal. Trazemos como exemplo desse tipo de postura de inferno e medo esse livro aqui, Ação e Reação, escrito por André Luiz, o mesmo autor do livro Nosso Lar, que virou filme recentemente, trazido também pela mediunidade de Chico Xavier. No capítulo 4 desse livro, André Luiz relata a situação de uma mulher que estava atormentada com a figura de um, entre aspas, demônio. Não existe um demônio como uma figura criada desde sempre, identificada com o mal. Se Deus é infinitamente justo e bom, não faz sentido, Mas muitos credos têm essa visão de demônios, Uma mulher estava atormentada com essa figura de um demônio, e essa figura havia sido divulgada em um livro, no século XIX, vejam, na mesma época da codificação espírita.
E esse livro foi divulgado com a concordância de autoridades religiosas. Então o autor desse livro, com a concordância de algumas autoridades religiosas, detalhou as figuras, a imagem de uma série de demônios. Nesse caso era o demônio do conhecimento, porque conhecimento era uma coisa perigosa, vista como perigosa na época. Graças a Deus evoluímos, a maioria dos credos religiosos evoluiu nisso. Então existia um demônio do conhecimento, e essa mulher estava atormentada com essa figura desse demônio. Isso travava até a sua evolução. Vejam que isso é uma comunicação não caridosa, porque incute medo, incute pavor nas pessoas, trava então a sua evolução. E além de tudo, esse tipo de figura pode ser utilizado por espíritos temporariamente ligados ao mal. Todos os espíritos, encarnados ou não, têm um corpo de matéria mais sutil, chamado perispírito. E os espíritos desencarnados podem pegar essa figura, por exemplo, desse livro, e com o pensamento modificar a sua forma e ficar com aparência similar à daquele demônio descrito no livro. E com isso, o espírito, nem que seja em sonho, aparece para a pessoa com aquela forma e a pessoa fica apavorada. Ah, meu Deus, é o demônio daquele livro. Então vejam que isso não é mais necessário nesse nosso mundo em transição para um planeta de espíritos regenerados. Não precisamos mais do medo. Nós já temos conhecimento suficiente para reconhecer e buscar o bem. Só depende de nós. Outro aspecto sobre o medo é que ele é ineficaz para muita gente, especialmente para espíritos temporariamente muito ligados ao mal. O medo não é eficaz, não funciona para esse tipo de pessoa. E aí eu vou trazer de exemplo a segunda parte do livro Céu e Inferno. A primeira parte traz uma fundamentação teórica. O que é céu, inferno, purgatório, anjos, demônios e outros tópicos. A segunda parte se chama Exemplos, e é só relatos de espíritos trazidos por via mediúnica nas mais variadas condições. Espíritos em grande evolução, espíritos ainda atrasados. E nesse caso, no capítulo 6, é uma sessão de criminosos arrependidos, pessoas que cometeram erros e reconheceram esses erros. Sugiro muito a leitura do depoimento desse espírito aqui, Jacques Latour, que tem ali nessa parte do livro Céu e Inferno. Em linhas gerais, o que aconteceu com esse cara é o seguinte: ele era um criminoso e aí ele foi condenado à morte. Só que ele era materialista, então ele não estava nem um pouco preocupado com a sua execução. Ah, eu vou ser executado, acabou tudo. Eu não existo mais, acabou o problema de consciência, acabou qualquer tipo de cobrança. Só que a vida continua. E continuaram as preocupações dele, e aí ele vem nos relatar um pouco da sua história. A respeito dessa história de o temor, né, a história de que imagens fortes vão fazer a pessoa se conter, vamos ver o que Jacques Latour diz para nós. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, quer dizer, um espírito covarde, e o temor de um polícia é para ele mais real que a descrição dos tormentos do inferno. Para alguém muito ligado ao mal ainda, vai ardendo no fogo do inferno, esse tipo de ameaça não contém a pessoa. Além de ser uma comunicação não caridosa, ainda é ineficaz. Especialmente para quem mais precise, né, de algum tipo de correção no seu rumo, né, da sua vida. Continuando o relato de Jacques Latour. Como insinuar que uma alma, isto é, uma coisa imaterial, possa sofrer ao contato do fogo material? Aquilo que nós falamos antes, né? A humanidade antiga não tinha uma noção de haver algo imaterial. Por isso tantos e tantos criminosos se riem desses painéis fantásticos do inferno. O mesmo, porém, não se dá quanto à dor moral do condenado após a morte física. Orai para que o desespero não se aposse de mim. Então era um espírito que tinha tido consciência dos seus erros, pedia preces, pedia apoio para ele continuar na sua modificação íntima, né? E ele relata que essa história de ficarmos trazendo imagens fortes de terror é ineficaz, além de não ser caridoso. Então nós não precisamos mais desse tipo de figura do inferno. Nós precisamos buscar o bem e não temer o mal, né? A proposta também para a nossa humanidade, como humanidade em transição num mundo de provas e expiações para um mundo de espíritos regenerados, é de nós irmos do medo para a caridade. Caridade é o amor em ação, o amor na prática, de todas as formas. Sermos cordiais, sabermos ouvir, termos paciência, tolerância. Tudo isso são formas de caridade, né? Não só a caridade material. A doutrina espírita é, por essência, consoladora. Consolar, o que é consolar? É a união de duas palavras do latim, cum
solis, ou seja, com Sol. O Sol, essa nossa estrela, aqui próxima da Terra, é a nossa referência de luz, de calor, de energia vitalizante. Pois é isso que a doutrina espírita tem que fazer: consolar, levar luz e calor aos corações, e não medo. Por isso fica um alerta, para que nós, como espíritas, não façamos a mesma abordagem de medo, detalhando quadros terríveis de locais como o Vale dos Suicidas, ou imagens de obsessões terríveis. Nós temos que alertar consequências más de atos maus? Sim, temos. Mas se em vez da gente ficar alertando, olha o bem que nós temos, olha a evolução que ainda nos aguarda, ficarmos só detalhando quadros tenebrosos, nós vamos estar na mesma prática de medo de outros credos, que ainda podem nos perseguir em parte, porque afinal de contas o Espiritismo tem pouco mais de 150 anos, nós temos vários milhares de anos, né? Então temos ainda uma inércia de ainda ter essa ideia do medo, mas está aí o nosso desafio, nossa proposta, de buscarmos a luz e não ficarmos com medo das punições. Um exemplo que nós trazemos aqui a respeito disso foi de um casal cujo filho, recentemente havia cometido suicídio, e eles vieram a uma casa espírita para buscar consolo, luz e calor. Em vez disso, o palestrante passou o tempo inteiro só descrevendo os terrores que os suicidas passam, sem lembrar como essas pessoas são sempre amparadas, independente do ato que tenham cometido. Todos nós sempre somos amparados, sempre recebemos o amparo de pessoas com grande iluminação interior. Isso também tem que ser lembrado, acima de tudo. Para começo de conversa, que não tem tabelinha em planejamento da vida de ninguém. Fez determinado erro, 300 anos de umbral para ti, não tem conversa. Não existe isso. Cada caso é um caso. Cada história vai ter uma correção necessária, que não tem nada a ver uma com a outra. E além do mais, se a gente ficar dizendo, fez esse erro, vai passar por aquilo, eu estou com um problema de visão, é sinal que eu fiz algo horrível com a minha visão no passado, eu estou começando a nivelar, através dessa historinha de tabelinha de planejamento, nivelar todos os erros. Que essa a crença antiga também no inferno. Independente do erro que nós cometermos, todos vão sofrer da mesma forma. E isso não é coerente com a base da doutrina espírita, que Deus é infinitamente justo, bom e sábio. Se Ele é infinitamente justo, bom e sábio, Ele não vai nivelar as consequências dos atos de ninguém, porque cada pessoa é uma história à parte e vai ter um tratamento à parte. Então fica esse alerta para nós, também como espíritas, orientarmos e buscarmos a luz, em vez de ficarmos só esmiuçando terrores, como acontecia na antiguidade, Ainda quando nós falamos em inferno, frequentemente é falada essa questão do sofrimento eterno, Eu coloquei inclusive eterno entre aspas, nós já vamos ver por quê. Para nós analisarmos um pouco isso, eu vou trazer uma passagem também de Jesus, conforme nos relata o evangelista Marcos. Jesus disse, conforme Marcos nos relata no capítulo 9: se a tua mão servir de pedra de tropeço, corta. Melhor entrares na vida aleijado do que tendo as duas mãos ires para a Guiena, para o fogo inextinguível. Só essa passagem de Jesus já dá um seminário, Então vamos trazer em linhas gerais essa passagem e vamos focar nessa parte aqui dos sofrimentos eternos. Mas em linhas gerais, o que essa passagem diz é que se algum recurso que nós tivermos, por exemplo, a mão, um recurso físico, ou então um recurso espiritual como a inteligência, a persuasão, a capacidade de nos comunicarmos, algum recurso que nós tenhamos, servir de pedra de tropeço, quer dizer, servir para induzir a nós ou a outras pessoas ao erro, e essa expressão pedra de tropeço, no evangelho em grego, é a palavra skandalon. Vejam que escândalo não tem na sua origem nada a ver com alarde, bagunça, mas pedra de tropeço, algo que induz ao erro. Essa é a origem da palavra escândalo. Se algum recurso que nós tenhamos serve para induzir a nós e a outros ao erro, e nós não aprendermos pelo amor a mudarmos de atitude, então temporariamente nós vamos ficar sem esse recurso. Porque se a gente continuar perseverando nesse erro, vai cada vez mais se comprometer junto à nossa consciência, É o que Jesus fala aqui sobre ires para a Guiena, para o fogo inextinguível. Agora vamos focar nesse termo aqui, Guiena, ou como alguns estudaram, Geena. O que significa isso, Guiena vem da expressão hebraica Ge Ben Hinnom,
ou seja, Vale dos Filhos de Rinom. É citada em várias passagens da Bíblia, por exemplo, lá no Velho Testamento, no segundo livro de Reis, no capítulo 23. Se fala em várias passagens na Bíblia sobre ir para o Vale dos Filhos de Rinom. O que é esse lugar? De fato, o Vale dos Filhos de Rinom, a Guiena, é um lugar, é um vale que fica próximo à cidade de Jerusalém. Antes de os judeus morarem lá, aquela região era usada para fazer sacrifícios em nome de um deus pagão chamado Moloque. E esses sacrifícios usavam vidas humanas e fogo. Então, aí já tinha a primeira associação entre Guiena e fogo, né? Quando os judeus passaram a habitar Jerusalém, a Guiena continuou sendo utilizada em relação ao fogo. Ali na Guiena se incinerava o lixo da cidade de Jerusalém e também se queimavam os corpos de indigentes ou de criminosos condenados à morte. Quer dizer, por muitos milhares de anos, a Guiena teve associação a fogo e a corpos, de pessoas que cometeram erros se consumirem naquele fogo. Por isso que Jesus falou, se a gente continuar, perseverar no erro, vai para a Guiena, quer dizer, vai passar maus bocados. A Guiena, então, é um lugar físico. Vamos ver como é que está a Guiena nos dias atuais? Vou trazer aqui para vocês uma foto do Vale dos Filhos de Rinom nos dias atuais. Vemos que não tem mais fogo, não tem mais corpos se consumindo lá. É simplesmente um vale cheio de árvores ali junto à cidade de Jerusalém. Essa é a Guiena, citada aqui por Jesus. Assim como a Guiena evoluiu, vamos evoluir também a nossa visão sobre a Guiena e a nossa visão de mundo sobre as consequências de acertos e erros. Agora vamos chegar então à questão aí do fogo inextinguível. O que se quer dizer com isso? Fogo inextinguível teria a ver com sofrimentos eternos, Nós até já fizemos uma palestra aqui sobre penas eternas. Vamos fazer um breve resumo do que nós falamos lá. Primeiro, a palavra eterno. O que ela significa? Hoje em dia, eterno é muito utilizado no sentido de algo que vai durar para sempre, que não vai nunca acabar, Mas e quando foram escritos os evangelhos? O que significava eterno? Eterno, no nosso idioma, português, vem do latim eternes, que significa algo que dura por éons. Um éon é um tempo, uma era, uma duração da vida. Não é algo que vai ser para sempre. Eterno é algo que dura por um tempo muito grande ou desconhecido. Vejam os elementos subjetivos aqui. Muito grande, um sofrimento muito intenso, 1 minuto de sofrimento pode parecer uma eternidade. Não precisa ser necessariamente anos ou séculos, Ou um tempo desconhecido, quer dizer, subjetivo. Então, um sofrimento eterno não significa algo de duração para sempre, mas algo com duração que nos parece não ter fim, devido à nossa limitada percepção do tempo, sempre condicionado ao nosso estado de espírito. Quando nós estamos alegres, fazendo algo que nos agrade, parece que 1 hora durou 1 minuto, Fazendo algo que nos desagrade, estando em uma situação triste ou doentes, parece que 1 minuto dura horas, Então, nossa percepção do tempo é distorcida. E por isso, eterno não significa duração para sempre. Então aí nós entendemos melhor as palavras de Jesus sobre o fogo inextinguível. Vai ser inextinguível enquanto nós necessitarmos para nós mudarmos de ideia, mudarmos de atitude e aí começarmos, na prática do bem, a abrandarmos os nossos sofrimentos. Só uma sugestão de leitura para aprofundar um pouquinho mais a respeito desse tema, a questão 1009 de O Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho pondera a respeito das penas eternas e conclui que nós cometemos um determinado erro por um período da nossa vida, um período finito, e se Deus é infinitamente justo e bom, não faz sentido um tempo finito de um erro implicar um sofrimento infinito, algo que não vai acabar nunca. Todos nós vamos evoluir, vamos nos melhorar e vamos resgatar quaisquer erros que tenhamos cometido e aprender muito ainda novas lições. Então, essa questão do sofrimento eterno associado ao inferno, nós já temos uma noção melhor de que nós vamos ter algum tipo de dor só enquanto necessitarmos para nos corrigirmos. Corrigirmos nossa atitude, nossa postura frente ao mundo e frente a nós mesmos, Pois bem, se céu e inferno são estados de espírito internos, quer dizer que não existem lugares onde se agrupam espíritos harmonizados ou temporariamente desarmonizados? Não, naturalmente existem esses lugares.
Um exemplo que nós temos aí, as colônias espirituais, como nosso lar, elas são criações da mente de espíritos que estão buscando a luz, buscando trabalhar em prol do bem. Com isso, fazem construções mais harmonizadas. Da mesma forma, nós vemos regiões umbralinas, que são criações também de espíritos temporariamente identificados com o mal, ou ainda em sofrimentos ou em dores. Mas não existe um lugar que Deus criou chamado inferno, e aquele lugar vai ser destinado para sempre a abrigar aqueles que ofenderam a Deus. Toda a criação divina está em evolução. Mesmo esses vales umbralinos também estão em evolução, e quando a humanidade chegar a um patamar suficiente de evolução, não mais serão necessários, não mais vão existir, porque a criação mental deixou de existir, né? Trago de exemplo aqui, sobre essa questão dos agrupamentos por afinidades, o livro Entre a Terra e o Céu, também de autoria de André Luiz, também trazido a nós pela mediunidade de Chico Xavier. No capítulo 21, nós vemos um diálogo entre André Luiz e Clarencio, que é um ministro da colônia espiritual Nosso Lar, que fica lá sobre a cidade do Rio de Janeiro. Clarencio nos diz o seguinte: orgulho, vaidade, tirania, egoísmo, preguiça e crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. Por exemplo, o corpo físico, né? Aí André Luiz reflete: é por isso que temos os vales purgatoriais, depois do túmulo. A morte não é a redenção. E aí Clarencio completa: nunca foi. O pássaro doente não se retira da condição de enfermo tão só porque se lhe arrebente a gaiola. O inferno é uma criação de almas desequilibradas que se ajuntam, assim como o charco é uma coleção de núcleos modacentos que se congregam, quer dizer, se unem uns aos outros. Ou seja, não existe uma criação de Deus, esse lugar se chama inferno e vai abrigar todos. Por afinidade, os espíritos se unem e acabam criando regiões com atmosfera psíquica afim, relacionada, né? Harmonizada com aquela vibração, com aquela linha de pensamentos e de sentimentos. Mas tudo está em constante evolução. É muito importante nós termos isso em mente. Isso é a base também de nós entendermos Deus como sendo infinitamente justo e bom. Ninguém estaciona no mal, né? E a respeito do purgatório, né? Como entendermos isso? Purgatório que foi criado, né? Esse conceito como sendo um intermediário entre céu e inferno. Também podemos ler a respeito do purgatório no livro O Céu e o Inferno, ali no capítulo 5 da primeira parte. Pegando só um trechinho para nós nos familiarizarmos e incentivar a leitura desse livro. Kardec diz o seguinte: em cada existência, uma ocasião se depara à alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear, quer dizer, avançar muitos degraus ou ficar no mesmo ponto. Kardec está trazendo uma orientação importante aqui. Ninguém retrograda. Ou nós avançamos ou nós estacionamos. É verdade que às vezes parece que uma pessoa retroagiu, né? Que ela piorou. Mas essa aparente piora, na verdade, era algum tema que a pessoa tinha deixado pendente para resolver, e um dia chegou a hora dela tratar disso. Aí ela subitamente começa a ter uma questão de sofrimentos, passa alguma dificuldade, parece que ela piorou. Ninguém piora. Tudo que nós conquistamos é nosso. Ninguém nunca vai nos tirar. Então, cabe a nós sempre evoluirmos, e se nós não evoluirmos, nós vamos estacionar. Só lembrando, todo o universo está em evolução. Se nós estacionamos e o resto do universo segue evoluindo em relação à humanidade, por exemplo, aqui da Terra, nós ficamos para trás, né? Nós temos a obrigação de buscarmos a nossa evolução para acompanharmos também a evolução da nossa humanidade aqui no nosso planeta, né? Continuando. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação como a Terra, onde os homens espiam o passado e o presente em proveito do futuro. E ainda lembrando que a própria Terra vai deixar de ser um mundo de expiação, né? Então, o convite, mais uma vez, né, trazido aqui pela doutrina espírita, para nós buscarmos a prática do bem ao nosso semelhante e a constante sintonia com a espiritualidade superior. Muito ainda Kardec fala a respeito de purgatório, mas aí eu deixo para nós buscarmos ali no capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno. Pois bem, agora a respeito dessa questão de preparo na luz. Nós temos
como nós já vimos, alguns vales purgatoriais, ou seja, regiões onde existem pessoas temporariamente identificadas com o mal. Como é que fica a situação daquelas pessoas lá? Elas vão ficar para sempre lá? Naturalmente que não, né? Se nós entendemos que Deus é infinitamente justo e bom, todos aqueles filhos de Deus, todos aqueles irmãos nossos em Deus, também recebem amparo, porque são amados por Deus da mesma forma. Porque Deus sabe que todos nós vamos continuamente evoluir até atingirmos um estado de relativa perfeição. E naqueles lugares onde exista mais identificação com o mal, mais sombra, tanto mais preparados na luz são os espíritos que estão lá para buscar ajudar essas pessoas. Isso é um raciocínio interessante, né? Dá uma tranquilidade a entender que alguém que cometeu um erro grave pode até ficar um tempo em um lugar onde se afinizam espíritos também ligados a crimes graves, mas para ajudar essas pessoas, justamente os espíritos mais preparados na luz é que vão lá intervir e buscar inspirá-los para o bem. Trazemos aqui também mais um exemplo de um livro, o livro No Mundo Maior, também de autoria de André Luiz. Deu para notar que eu gosto dos livros do André Luiz, né? E gosto mesmo, e recomendo a leitura, vale muito a pena ser estudado. E nesse livro aqui, No Mundo Maior, no seu capítulo 17, chamado No Limiar das Cavernas, André Luiz está interessado em acessar abismos purgatoriais, quer dizer, regiões umbralinas mais sombrias ainda, para nos relatar o que ele encontrou lá, o que ele viu lá, né? Para trazer seus reportes nos seus livros. Aí a diretora desses trabalhos, que se identificou no livro como Cipriana, orienta da seguinte forma: a sugestão é valiosa, em se tratando de observações preliminares no baixo umbral. Como responsável, porém, pelos serviços diretos da expedição, não posso admiti-lo, por enquanto, em todas as particularidades. Nosso estimado André não tem o curso de assistência aos sofredores nas sombras espessas. Ou seja, na época em que André Luiz escreveu esse livro, ele não tinha ainda preparo intelectual e, acima de tudo, não tinha suficiente amor no coração para conseguir ajudar essas pessoas que temporariamente tinham tanta sombra no seu coração. Para interpor uma sombra intensa, é preciso uma luz intensa. E esses trabalhadores que iam nessa região de baixo umbral tinham, acima de tudo, muito, muito amor no seu coração. E isso é obtido através de preparo, de trabalho em prol do bem e de estudo. É a conquista da própria pessoa, do próprio espírito, né? E fica, por isso, um convite a todos nós do trabalho em prol do bem, em todos os momentos que nós tivermos ocasião de ajudar quem quer que seja, e sem esperar jamais nada em troca, né? Onde houver mais dor, mais preparados no bem, são os espíritos atuando na assistência. Ninguém jamais está desamparado, nunca. Podemos fazer uma comparação, uma analogia com um centro médico de alta complexidade, onde as enfermidades mais graves vão ser objeto de atenção das equipes médicas mais preparadas. Uma doença que um médico sem uma determinada especialidade não consiga tratar, esse paciente vai ser remetido, vai ser enviado para um médico com experiência, com vivência e com condições de tratar daquela enfermidade. Se funciona assim na ciência médica, sem dúvida funciona assim na ciência espiritual. Onde houver os espíritos mais endurecidos no mal, sempre lembrando que o mal é temporário e o bem, sim, é definitivo, pois bem, mais preparados na luz vão ser esses irmãos que vão dar assistência a esses nossos amigos. Então fica um convite, né, de prepararmos na prática do bem e na prece, que é o velho e bom vigiar e orar, né? Vigiar vem do latim vigilare. Vigilare significa despertar, quer dizer estar atento, estar acordado, estar ligado nas oportunidades de fazer o bem e fazê-lo de fato, né? Vigiar e orar, quer dizer praticar esse bem sempre sintonizado com a espiritualidade superior. Então, através da prática do bem e da prece, assim nós vamos nos preparar para auxiliar a nós mesmos e ao nosso próximo, ao nosso semelhante, erigindo, quer dizer, criando o céu em nós, já que Jesus nos disse que o reino de Deus está dentro de nós, e além de criar o céu em nós, vamos criar no nosso ambiente um paraíso, né, um jardim ameno, e vamos ajudar a harmonizar e colaborar com a evolução do nosso mundo, do nosso planeta. Agradeço a todos pela atenção, pela paciência, e convido a todos a nós
agradecemos também a espiritualidade que nos ajudou, nos inspirou nesse trabalho, fazendo também uma prece de encerramento nesse encontro de estudos de hoje. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos só para não se distrair com o ambiente à volta. E é hora de nós conversarmos com o nosso anjo guardião e com o nosso Mestre Jesus. Mestre amado, muito te agradecemos pela oportunidade que nos deste de estudarmos um pouco mais das tuas lições, sempre visando a nossa evolução intelectual e também moral. Agradecemos a todos os nossos amigos aqui do Grupo Espírita Caminho da Fé, a espiritualidade que preparou esse ambiente e inspirou e irradiou boas energias sobre todos nós. Obrigado, amigos, que Deus lhes restitua multiplicado todo o bem que devotaram a nós. Te agradecemos, Mestre, pelas tuas lições trazidas através dos Evangelhos e depois detalhadas através da doutrina espírita, essa doutrina que sempre nos incentiva a evolução, a constante e infinita evolução espiritual. Que nós possamos irradiar do nosso peito nossas energias mais identificadas com o bem e com o amor, e enviemos essa nossa humilde contribuição de energia, de amor, a todas as equipes na Terra que trabalham em prol do bem. Irradiemos essa boa energia para os nossos familiares, para os nossos amigos, também para aqueles com que temporariamente tenhamos nos desentendido, que eles recebam de nós a bandeira branca da paz. E agora também irradiemos essas boas energias e boas vibrações aos nossos governantes da nossa cidade, estado, país, de todos os lugares do mundo, e a todos aqueles que estejam em uma situação de dor moral ou física, seja nos palácios, seja na casa mais simples. Que todos recebam essa luz, essa boa inspiração e essa energia vitalizante, para que todos busquem o trabalho no bem. Obrigado, Jesus, por todas as oportunidades de evolução que nos destes. Fica conosco e que nós tenhamos foco, fé e vontade para, por nossa vez, também sempre ficarmos contigo. Assim seja.